Bom dia. Ai, que coisa linda. Partiu o médico. A qualidade eu não sei, mas o marketing tá em dia. É bom. E só tem suco de laranja. Não tem mais nada. Mas eu senti falta do gominho. O primeiro vídeo foi sobre... No primeiro vídeo, eu filmei uma quinta-feira de trabalho. E vocês viram que é bem cansativo, é bem extenso, né? Agora um pouco menos do que naquele vídeo. Mas isso acontece porque eu optei por não ter trabalho na quinta-feira. Então eu folgo sexta, sábado e domingo. Pra ter mais tempo pra mim, pra minha vida, pros meus amigos, pra minha família, pra cuidar da casa e tudo mais. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E hoje é sexta-feira, meu dia de folga. Eu fui no médico pra renovar minha receita, né, do remédio. E foi bem engraçado, assim, porque esse médico, ele era terminantemente contra remédios. Ele vai ser meu médico a partir de agora, e ele não queria que eu tomasse medicação e tudo mais. Aí me encaminhou pra um psiquiatra pra entender melhor, né, e tal, pra saber se haveria possibilidade de trocar de medicação, colocar uma medicação mais leve. Aí depois fiz testagem de DST. Meu dedo tá tudo furadinho. Foi tranquilo. Fiz mais por curiosidade mesmo. E aí depois eu fui no mercado comprar umas bobeirinhas, que eu tenho que fazer brigadeiro pra minha irmã, porque é aniversário dela amanhã. E na verdade é na segunda, né? Mas a gente vai comemorar amanhã. Eu acabei de voltar do show do Zé Cabaleiro. Foi muito bom, muito bom. Só começou a chover bem na hora do show. E aí foi uma chuva de verão, assim. Caiu o chuvão e passou. Mas eu tinha lavado roupa. Então minhas roupas ficaram no varal e elas estão encharcadas. Ainda bem que eu lavei uma toalha e um cobertor, senão eu ia ficar sem se eu tivesse lavado os dois. E agora eu tô procurando um filminho pra ver, porque são 11h25 e eu tenho que fazer brigadeiro pro aniversário da minha irmã amanhã. Tava a fim de assistir um filme de vampiro, mas eu quero um filme de vampiro bem bom. Quando eu era mais nova, eu adorava filme de vampiro, nos filmes esquisitos assim que passavam na televisão de madrugada. Não sei, foi uma obsessão. Ai, esse é muito bom. Deixa Ela Entrar. Nossa, esse filme é dinamarquês, se não me engane. Nosferatu, 1922. Entrevista com o Vampiro é muito bom. Nossa, o Drácula de Bram Stoker. Apesar que esse daqui não é o Keanu Reeves, eu acho, né? O do Ford Coppola. 1992, talvez. Qual o verdadeiro nome de Keanu Reeves? Keanu Reeves, cara. 2 de setembro. Ele é virginiano, isso eu não sabia. Mas que ele tinha nascido no Líbano, eu não sabia. Olha, ele namorou a Sofia Coppola. Quem era o melhor amigo de Keanu Reeves? Ai, River Phoenix. Não posso nem ouvir falar nesse nome, que eu fico meio arrepiada. Não demorou muito para surgir a religião em seu nome, o Keanuísmo. Ai, olha como ele tá lindo. Ai, gente, Keanu Reeves é muito lindo, cara. Como é que pode? Não foi totalmente. Que é isso na cabeça do Drácula? Bora fazer brigadeiro. Bom, tô aproveitando que eu tenho esse forninho elétrico. E aí eu tô fazendo brigadeiro aqui no quarto, porque aí eu posso assistir filme. Tô assistindo Drácula de Bram Stoker, de 1992, com Keanu Reeves e a Winona Ryder, Gary Oldman e o Anthony Hopkins, todos maravilhosos. Eu gostava desse filme quando eu era mais nova, e eu gosto muito desse livro também.
Uma coisa que eu tava pensando hoje é que uma coisa legal sobre ser professora é que a gente aprende muito também, sabe? Não só o que a gente tá lecionando, mas sobre as pessoas, né? E essa semana eu dei uma aula sobre identidade. E foi bem legal, porque a gente refletiu bastante sobre as coisas que constroem a nossa identidade, sabe? Tipo, onde a gente mora, o que a gente acredita, nossa criação, religião, opiniões políticas, orientação sexual, gênero e tal. Tudo isso constrói quem a gente é, né? E foi um ponto de reflexão também sobre quais são os pontos da nossa identidade que são fixos, sei lá, tipo, o local onde a gente nasceu, sei lá. E quais podem mudar, né? Tipo, opinião política, gostos, hobbies e tal, né? E o quanto a gente se transforma com o passar do tempo. E aí foi bem legal, assim, ter esse diálogo com pessoas de idades diferentes. Eu dei essa aula pra mais de uma pessoa. E aí foi legal, assim, conversar com, tipo, adolescentes e adultos e tal. E ter esse diálogo em inglês. Sobre um tema que eu acho bem interessante. E toda semana eu acabo tendo aulas muito, sei lá, que me deixam muito reflexivas, assim. E que eu aprendo bastante, sabe? Que eu aprendo muito sobre mim mesma também, assim. E desejo que boas-vindas, Moral. Esse eu confesso que já jantei. E eu... Com um negócio assim, nossa. Oi, Bê. Então não mexer. Pronto? Agora, voltando pra casa, bora assistir um clássico de vampiro. Por favor, não me julguem. Vamos ver. Bom Rafa. Esse vermelho, o quê? Frutas vermelhas. Então não sei. É legal. Sério? Tendo em casa. E ouvi vinil. Mas CD, né? Sim. Que coisinha mais linda! Tá bem? Eu tô, e você? Tá bem. Que bom. Eu tô aqui mesmo. Ah, tá. Estádio. E eu não levei note pra arrumar. Então, eles rapidinho só isso. Mais água, depois de virar uma loção. Esse aqui eu consigo. Você tem cerveja sem álcool? É o meu filho. Atualizar a sua proposta. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome, e é preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Eu cato papel, mas não gosto, então eu penso, faz de conta que estou sonhando. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora.
sinto que essa semana foi um pouco esquisita. Eu tava me sentindo bem estranha. É bem raro me sentir assim, é como se fosse um mix de inspirações que me mantiveram muito ativa e muito acesa. Mas muitos sentimentos estranhos também e conflitantes. Então aqui no meu diário. Vamos lá. Hoje eu tô me sentindo esquisita. O dia ficou cinza com o ar meio parado. Foi um dia normal, as coisas deram certo, foi bem interessante até. Mas estou com uma tristezinha leve, mas nada demais. Estou só meio angustiada com coisas que nem sei o que. Estou obcecada por vampiros de novo. Estou assistindo Crepúsculo, sabe? Não é tão ruim quanto eu achei que seria rever esse filme depois de tanto tempo. Enfim, a semana choveu bastante e o dia ficou nublado e depois ficou super quente, então foi muito confuso, assim. Eu sou uma pessoa que sou muito levada pelo clima, né? Meu humor varia muito de acordo com o clima, então eu fiquei muito confusa com todas as minhas emoções essa semana. Mas eu fiquei obcecada com algumas coisas. Então, são coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Vampiros, The Drums, Stromae e Amarelo. Eu tô exausta, eu tô muito cansada. Eu acho que eu tô muito saidinha esses últimos dias. Tô bem animada pra passear, pra ver gente. Eu acho que o calor tá me dando isso. Uma nova vontade de viver. Esse segundo semestre tá sendo muito bom. Mas eu preciso de um tempo pra mim. Eu preciso de um tempo pra ficar em casa, pra limpar a casa, pra arrumar, pra lavar as roupas, pra fazer tudo. Pra cuidar desse meu pequeno universo aqui e também desse meu pequeno universo. E é isso. Vejo vocês no próximo vlog.